explicando para vocês da transformação, ó, transformação. Qual é o nome dessa transformação? Isotérmica. Isotérmica. Então, ó, essa transformação isotérmica é o que mesmo? É uma transformação em que a temperatura fica o quê? Constante, certo? A temperatura fica constante. Aqui foi o que a gente viu. A gente viu o seguinte, ó. Aqui tinha um recipiente, ó, tinha dois recipientes, né? Ó. Tem dois recipientes aqui. Pronto. Aí aqui, esse gás, ele tinha 1 litro, tá? Supor que aqui ele tem o estado 1, ó. Estado 1. E aqui ele está no estado 2. Novamente, o que é o estado do gás? O estado está relacionado com as suas variáveis. Pressão, volume e temperatura. Lembrem sempre disso. Não é a mudar de estado físico. O gás vai ser sempre gás. Aí, pessoal, o que acontece? Aqui ele está no estado 1, então ele vai ter uma pressão 1, que no caso seria uma pressão de 1 atm, novamente. O volume 1, 6 litros. O volume 2, a temperatura 1 seria de 300 Kelvin. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse gás aqui, que está cheio de partículas. Ó, as partículas estão aqui, ó, em movimento, tá? Cheio de partículas aqui, ó, em movimento. Aí lembra que cada partículazinha dessa tá aqui, ó, tá batendo, né, ó, nas paredes do recipiente. Beleza? Ó, essa daqui tá batendo aqui, uma bate na outra, um movimento aqui bagunçado, desordenado mesmo. Uma bagunça só. Então você tem isso aqui. Só que, pessoal, se eu pegar esse gás e eu comprimir ele, imagina aí, você vai pegar o gás e você vai comprimir ele, você vai diminuir o volume dele, tá? Imagina que aqui você vai ter um pistão ou êmbolo que você pode comprimir. Pistão ou êmbolo é aquilo que a gente tem na seringa. Aí você pega o gás e comprime ele. O que é que vai acontecer? Se você comprime o gás, pessoal, você não está diminuindo o volume dele? Ó, digamos que agora você comprimiu o gás, ó, aqui vai estar o pistão. Ó, você comprimiu o gás até essa posição aqui, ó. Isso aqui seria... É como se você tivesse empurrado o pistão da seringa lá. Se você diminuir o volume, você está diminuindo o espaço que as moléculas ocupam. Se você está diminuindo o espaço em que as moléculas ocupam, elas vão bater com mais intensidade, ó, nas paredes do recipiente. Essa pressão aqui está aumentando, tá? Vai ter uma pressão agora maior. Por quê? Porque você diminuiu o volume. Se você aumenta o volume, você diminui a pressão. Se você diminui esse volume, ó, o volume agora diminuiu. Você diminuiu o volume aqui. Aqui eu vou chamar agora de volume. Esse volume aqui total, ó. Isso aqui era o volume antes, né? Ó. Volume total ocupado pelo gás. O volume agora é esse daqui. Isso aqui eu vou chamar de V. Isso aqui eu vou chamar de Vzinho. Se você diminuir o volume, o que é que vai acontecer? Se diminui para cá, ó. Se V diminui, o que é que vai acontecer com a pressão? P aumenta, a pressão aumenta, certo? Isso é importante demais nessa parte de gases. A pressão aumenta, então sempre que você diminui o volume, aumenta a pressão e vice-versa. Por isso que eu falei para vocês que a pressão, ela vai ser o quê? Ó? Inversamente proporcional ao volume, certo? A pressão vai ser inversamente proporcional ao volume. Não tem esse negócio aí que eu estava explicando, essa aplicação dessa lei aqui, da isotérmica, é só você lembrar do processo de expirar e inspirar, tá? Quando é que a gente vai expirar? Quando você quer colocar o ar para fora, né? Você quer expirar. Aí o que, é que vai acontecer? O diafragma, ele comprime o volume, né? Ele comprime o volume da sua caixa torácica. Ele diminui lá o volume dos pulmões, né? Então está diminuindo o ar que está ocupando aquela caixa lá. Se está diminuindo o volume, a pressão de dentro está maior que a pressão de fora. E aí você consegue expelir o ar para fora, certo? Consequentemente, quando você inspira, o que você faz? Ao inspirar, você está aumentando aquela caixa torácica, né? Aquele volume dos pulmões lá, do seu corpo está aumentando. Se está aumentando o volume, está aumentando o quê? Aliás, se está aumentando o volume, está diminuindo a pressão. Então, se a pressão interna agora ficar maior que a pressão externa, o ar entra, tá? Então, esse processo de inspirar e expirar acontece a uma temperatura constante, certo? Então, nesse caso aqui, ó, no volume, no estado 2, deixa eu colocar aqui um azul, no estado 2,
eu vou ter uma outra pressão, eu vou ter um outro volume, eu vou ter uma outra, aliás, a temperatura é a mesma, né? Que é isotérmica aqui, ó, temperatura é a mesma, 300 Kelvin. 300 Kelvin. O que eu vou mudar é o volume, né, ó. Se aqui era 1 atm, o volume era 6 litros. Se o volume agora vai ser 3 litros, ó, 3 litros, né, ó, essa pressão vai ser quanto? Essa pressão vai ser, ó, gente, de 6 para 3 litros, concorda que ficou 2 vezes menor? Só você pegar 6 e dividir por 2, fica 3 vezes menor. Se isso aqui ficou 3 vezes menor, ó, se isso aqui ficou 3 vezes menor, 3 vezes menor, isso aqui vai ficar o quê, ó? 3 vezes maior. Ou seja, isso aqui vai ficar, se isso aqui era 1 atm, isso aqui, no caso, vai para 3 atm, tá? Se isso aqui era 6 litros e agora ficou 1 litro aqui, ó, não ficou 6 vezes menor? Aí isso aqui ficaria 6 vezes maior. Então, sempre que eu estiver relacionando a pressão e o volume, elas são grandezas do quê? Inversamente proporcionais. Se aumenta a pressão, diminui o volume. Se aumenta o volume, diminui a pressão. Sempre vai ser assim. Um outro exemplo que a gente também poderia citar é o caso dos, eu não sei se tem falando aqui no livro de vocês, os mergulhadores, né, pessoal? Mergulhadores. O que que ele faz quando ele está lá no fundo do mar? Mergulhadores. Ele tem aquele, como é que a gente pode dizer? Aquele balão de oxigênio que ele fica nas costas, né? Ele, à medida que ele vai subindo, o que que ele vai fazendo? Ele vai liberando o ar que ele está inalando aquele balão de oxigênio, ele vai liberando aquele ar até chegar na superfície. Por que que ele vai inalando? Aliás, por que que ele vai liberando? Para que o volume, né, da caixa torácica, do pulmão dele, vá se acostumando com a mudança de pressão que está acontecendo à medida que ele está saindo do fundo e indo para a superfície. Se ele fizer isso de vez, né, se ele subir de uma vez só, tá, sem liberar o ar, pode acontecer algum problema cardíaco, tá? Ele pode chegar com a pressão elevada devido justamente a essa mudança de pressão e volume que existe justamente no volume dos seus pulmões, tá? Isso acontece também a uma temperatura constante. Isso é uma transformação no tipo isotérmica, certo? Professor, existe algum cálculo para usar em transformação isotérmica? Existe sim, tá? Existe sim. E qual vai ser esse cálculo? A gente vai usar isso aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, estado 1, ó, eu tinha aqui o estado 1, certo? Eu tinha o estado 1 e aqui eu tinha o estado 2, certo? Então vai ficar assim, ó. Pressão 1 vezes V1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Eu não vi como é que está no livro de vocês, se ele está chamando isso aqui de P1, V1, P2, V2, ou pressão inicial, volume inicial, pressão final, volume final. Não sei. Mas tá como P1 e V1, P2 e V2. Ah, então beleza. Valeu. Então, gente, vai ficar assim, ó. P1, V1, P2, V2. Ou seja, P1 é a pressão no estado 1. Ó, P1 é a pressão no estado 1. V1, volume no estado 1. P2, pressão no estado 2. V2, volume no estado 2, certo? Então, isso aqui eu vou usar para quê? Para transformação isotérmica. Sempre, tá? Isotérmica. Por que que eu tenho que fazer isso aqui, ó? P1, V1? Porque toda vez que você pegar, se tem duas grandezas que são inversamente proporcionais, toda vez que você pegar duas grandezas que são inversamente proporcionais, o produto dessas duas grandezas sempre vai dar uma constante. Na matemática, o produto de duas grandezas que são inversamente proporcionais, o produto entre elas é uma constante. E quem é essa constante? P2, V2, certo? Então, essa aqui é a transformação do tipo isotérmica, é aquela em que a temperatura fica constante. Eu mudo a pressão, mudo o volume e a pressão são inversamente proporcionais, mas a temperatura vai ficar a mesma. Beleza, galera? Dúvida, gente, até aí? Aí vocês podem olhar logo no início, tá? Logo no início tem essa figura aqui, né? Do fato de inspirar e expirar. Quando a caixa torácica é contraída pelo diafragma, como eu falei para vocês, a pressão interna dos pulmões aumenta ou pode diminuir,
tá? Vai depender se vai ser um processo de expirar ou inspirar. Ok? Ou seja, eu expiro ou inspiro, eu estou mexendo com quem? Com o volume e com a pressão do ar que se encontra aqui, no interior dos pulmões. Porém, a temperatura sempre é a mesma. Bom, dando continuidade aqui, gente, vamos botar aqui para o slide. Eu acho que tá aqui o slide. Pronto, aqui então a gente vai ter a transformação isotérmica. Aí detalhe, ó, já vimos isso aqui, né? Expliquei isso aqui bem direitinho para vocês aí na lousa digital. Passando aqui, veja bem, ó, vamos pegar aqui o seguinte, vamos pegar aqui 3 valores. Vou botar aqui azul. Ó, a pressão 1 atm, 2 atm, 6 atm. Imagina que você tem um gás que no estado 1 ele tem 1 atm, no estado 2 ele tem 2 atm, no estado 3 ele tem 6 atm. No estado 1 ele tem 6 litros, no estado 2 ele tem 3 litros, no estado 3 ele tem 1 litro, certo? Temperatura é a mesma, porque a transformação é isotérmica. Então vamos construir um gráfico que envolva pressão com volume, tá? Vamos construir um gráfico pressão em função do volume. Aí o que acontece? Quando o volume do gás é 6 litros, qual é a pressão dele? 1 atm, né? Ó, vai bater aqui. Quando isso aqui é 6 litros, isso aqui é 1 atm. Quando o volume é 3 litros, ó, 3 litros, a pressão é 2 atm. Até porque se o volume ficou 2 vezes menor, a pressão tem que ficar 2 vezes maior. Quando o volume é 1 litro, ó, a pressão é 6 atm, certo? E eu poderia ir construindo outros pontos, tá? Poderia ir construindo outros pontos. De forma que, à medida que eu fosse ligando esses pontos, olha só como é que ia ficar o gráfico. O gráfico vai ficar isso aqui, ó. Uma curva, tá? Formando essa curva aqui. A gente vai chamar isso aqui de isoterma, tá? Pressão, mais uma vez, pressão e volume são inversamente proporcionais. PV igual a constante, vai dar uma constante aqui. E como é que é o gráfico? O gráfico é uma curva. Isso aqui a gente chama de isoterma. Se vocês virem o gráfico pressão em função do volume, que esse gráfico vai ser essa curva aqui, você já sabe que isso aqui é uma isoterma. Por que o gráfico tem esse comportamento? Porque a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Se a pressão e o volume fossem proporcionais, tipo, aumenta a pressão, aumenta o volume, aí não poderia ser uma isoterma, seria uma reta mesmo, linear, como a gente está acostumado a fazer. Mas deu uma isoterma porque são grandezas inversamente proporcionais. E se você pegar P1 e V1, ó, pega P1, V1 e multiplica. Pega P2, V2 e multiplica. Pega P3, V3 e multiplica. Vai dar quanto? P1 vezes V1, 6. P2 vezes V2, 6 também. P3 vezes V3, 6 também. Por isso que você pode dizer que P1, V1 é igual a P2, V2, porque sempre vai dar o mesmo valor. Certo? Por isso que você vai ter sempre que usar essa formulazinha aqui para a transformação do tipo isoterma. E aqui está o gráfico como aparece no livro, tá? Ó. Quando for no estado 2, ó, no estado 2 ele vai ter um volume V2, uma pressão P2, certo? Aqui no caso, ó, no estado 1, que é o caso aqui, ele tem um volume V1 e uma pressão P1. E esse gráfico aqui é o gráfico da transformação isotérmica. É a isoterma, certo? Já falei para vocês, né? Na matemática, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Então, essa é a fórmula da transformação isoterma. P1V1 igual a P2V2. Sempre usem isso, tá? Ou, quem não gosta de usar, pode usar isso aqui também. POVO-PV. Tá? Pressão inicial, volume inicial, pressão final, volume final. POVO PV ou P1V1, P2V2. Isso aqui eu falei já para vocês, a questão de inalar, tá? De inspirar ou expirar. E agora a gente vai para a transformação do tipo isobárica. Gente, a transformação isobárica, o que seria a transformação isobárica? Iso novamente igual, né? Bárica, pessoal, seria pressão. Então agora é uma transformação em que o gás não muda a pressão. Quando a pressão não sofre mudanças, vai mudar quem?
volume e a temperatura, certo? Quando a pressão não sofre mudanças, modifica-se o volume e a temperatura. Então, ó, o que acontece? Aqui você tem o gás, de novo, ó, ocupando aqui um determinado volume, certo? E estado 1. No estado 1 ele vai ter uma pressão 1 atm, um volume 1, 6 litros, um volume 2, uma temperatura de 300 Kelvin. Aqui ele vai ter uma pressão, no estado 2, uma pressão 2, 1 atm, volume 2, 3 litros, temperatura 2, 150 Kelvin. Pessoal, ó, o que foi que vocês perceberam agora? Primeiramente, vocês viram que o que foi que ficou constante aqui? A pressão, certo? Pressão é 1 atm, a pressão não está mudando. O que foi que mudou aqui? Mudou o volume e mudou a temperatura. Pergunto para vocês, volume e temperatura são grandezas proporcionais ou inversamente proporcionais? Quem é que responde? Proporcionais. Proporcionais, exatamente. Mesmo sem você ver essa figura aí, mesmo sem você estar analisando que estava 6 litros, foi para 3, a temperatura diminuiu. Você tem que saber, na verdade, o seguinte, ó. Se você, quando pega um corpo e esquenta aquele corpo, ele aumenta de tamanho, ele está aumentando o volume dele. Então, a temperatura e o volume são diretamente o quê? Proporcionais. Basta você ver o seguinte, ó. Basta você ver que toda vez que você aumenta as dimensões de um corpo, ele está dilatando. A dilatação térmica é o fato de estar aumentando a temperatura do corpo, certo? Só que aqui, pessoal, tem uma pegadinha grande. Só qual é a pegadinha aqui, ó? Olha só as temperaturas, né, ó. Você tem aqui 300 Kelvin e aqui você vai ter 150 Kelvin, certo? Eu vou botar aqui na lousa digital só para vocês verem aqui o seguinte. Quando você tiver transformação isobárica, você tem que prestar atenção numa coisa. Vou botar aqui, ó, transformação isobárica, certo? Transformação isobárica. Novamente, é uma transformação que quem vai ficar constante? A pressão. Ó, pressão. Aí a gente viu lá o seguinte, ó. A gente vai ter aqui o recipiente de gás, né? Tá aqui o recipiente composto por gases. Aí aqui você vai ter o gás no estado 1. E aqui você vai ter o gás no estado 2, certo? Aí aqui você vai ter P1, V1, T1. Aqui você vai ter P2, V2, T2, certo? Aí dizer que aqui seria 1 atm, ó, 1 atm. Aqui também vai ser 1 atm, que não pode estar mudando a pressão. Gente, o volume aqui, vamos colocar um volume agora maior, 20 litros. Aqui, 20 litros. Aqui eu vou dizer que vai ser 200, aliás, vai ser 300 Kelvin mesmo. 300 Kelvin, certo? Aliás, eu vou colocar assim, ó. Vocês se ligarem. Não vou colocar em Kelvin. Vou deixar em Celsius. 27 graus Celsius, certo? Aí aqui eu vou dizer o seguinte, V2 vai ser, deixa eu ver aqui, 40 litros, 40 litros. Quem é T2? E aí, quem é T2? Alguém se arrisca a dizer quem é T2? Ó. Acho que não é o som aqui. Tá saindo o som aí, galera? Agora sim. Gente, ó. No estado 2, tá? Estado 2, o que foi que aconteceu? Diminuiu o volume do gás. Ó, estado 2, eu diminuí o volume do gás. Então, aqui tá as moléculas, ó. Certo? Diminuiu o volume do gás. A pergunta é, quanto é que vale T2? Quem é que me diz quanto é que vale T2? Eduarda, Vitor Enzo, pessoal gosta de falar. Peraí, 13? é inversamente ou proporcionalmente? Sim, isso. O volume é diretamente proporcional com a temperatura, certo? Se o volume era... Ixi, aqui eu fiz o contrário. Aqui, gente, vamos colocar como sendo 10 litros, que eu diminui o volume, tá? 10 litros, eu diminui o volume. Não é 40, 10.
Ó, o volume era 20 litros, diminui o volume, 10 litros. Ou seja, o volume ficou 2 vezes menor. Aí o que Ah, acontece? Se o volume era 2 vezes menor, a temperatura, é claro, deverá ser 2 vezes menor. Só que aí, veja bem, que foi o que eu falei para vocês no início da aula. A primeira coisa que você tem que fazer é transformar a temperatura do gás em, em Kelvin. Se você não transformar a temperatura do gás, como é que você vai interpretar? Ora, professor, se isso aqui era 27 graus Celsius e o volume ficou 2 vezes menor, é claro que a temperatura também vai ficar 2 vezes menor. Ou seja, basta eu pegar 27 e dividir por 2. Aqui no caso daria, vamos dizer aqui, 13 vezes 2, 26, sobra 1. Ou seja, você ia dizer para mim que a temperatura é quanto? 13,5 graus Celsius. Não é. Por quê? Porque quando eu falar que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, eu estou falando isso em relação à temperatura Kelvin e não é em relação à temperatura Celsius. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa temperatura aqui primeiro e passar isso aqui para Kelvin. Ou seja, T1 em Kelvin vai ser o quê? Pega TC, soma com 273. Ou seja, T1 vai dar quanto? TC mais 273, 27 mais 273. Gente, ó, aqui vai ser igual a 300 Kelvin. Ou seja, essa temperatura aqui do gás, ela em Kelvin é 300 Kelvin, certo? Logo, essa temperatura 2 aqui vai ser quanto? Se isso aqui ficou 2 vezes menor, se o volume ficou 2 vezes menor, colocar de novo que eu coloquei na outra lá, ó. Se V diminui, T também diminui. T diminui. Só que esse T que vai diminuir na mesma proporção tem que estar na escala Kelvin. Ó, tem que estar na escala Kelvin, certo? Ou seja, se V ficou 2 vezes menor, T na escala Kelvin fica, T na escala Kelvin vai ficar 2 vezes menor também. Então essa temperatura aqui, ó, na escala Kelvin, deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui vai ser quanto, gente? Isso aqui vai ser 150 Kelvin. Por quê, professor? Porque isso era 300 Kelvin. E agora foi para 150 Kelvin. Não ficou 2 vezes menor? Tem que obedecer o que o volume fez. Se o volume ficou 2 vezes menor, a temperatura fica 2 vezes menor também. Porém, a temperatura em qual escala? Na escala Kelvin. Tanto é, pessoal, que se você pegar essa temperatura aqui, ó, pega essa temperatura aqui e tenta deixar ela em Celsius. Como é que eu faço para deixar em Celsius? É TK, é o contrário, né? TK menos 273. Se você pegar essa temperatura aqui, ó, 150 menos 273, vai dar um número negativo. Você jamais vai chegar a 13,5 graus Celsius. O seu raciocínio, né, estaria incorreto. Ou seja, sempre que eu falar que a temperatura dobra, se o volume dobrar, sempre que eu falar que a temperatura triplica, se o volume triplicar, isso é na escala Kelvin. Por isso que eu falei, sempre deixem na escala Kelvin primeiramente, certo? Então aqui a gente tem a transformação do tipo isobárica, pois eu não estou modificando a pressão do gás. Se aqui era 1 atm, aqui também continua sendo 1 atm. Consequentemente, só mudei o volume e a temperatura, certo? Tranquilo, gente? Ó. Tem uma fórmula aqui também, tá? Para transformação isotérmica. Toda vez que a pressão, toda vez que eu tenho duas grandezas, ó, toda vez que eu tenho duas grandezas, no caso, pressão e volume. Aliás, eu vou pegar o volume e a temperatura. Toda vez que eu tiver o volume e a temperatura são o quê? Proporcionais. Toda vez que você pegar duas grandezas que são proporcionais, o que é que vai acontecer? A razão entre eles, a razão entre essas duas grandezas vai dar uma constante. Ou seja, como é que eu vou ficar a equação aqui, ó? Aqui vai ficar como? Aqui vai ficar V1, T1, volume 1, temperatura 1 no estado 1, igual a V2, T2 no estado 2, certo? No estado 2. Logo, se eu quiser construir o gráfico
PV, gráfico PV, ó. Gráfico PV. Como é que vai ficar aqui, ó? A gente disse que a gente viu que o volume no estado 1 era quanto? 20, 20, 10, né, ó? Tô construindo o gráfico PV, tá, ó? Gráfico PV. Quando o volume era 10 litros, a pressão era 1 atm. Quando o volume era 20 litros, a pressão continua sendo... Está sendo um pouquinho torto aqui. A pressão continua sendo 1 atm. Ó. Certo? Ó. Aqui você vai ter o gráfico PV. Ó, o gráfico pressão em função do volume. A pressão não está mudando, tá? Ó. Quando o volume do gás é 10, a pressão é 1 atm. Quando o volume do gás é 20 litros, a pressão do gás continua sendo 1 atm. Tá? Isso aqui é o gráfico PV. Se eu quiser construir o gráfico temperatura, ó, temperatura em função do volume, ó, gente, como é que vai ficar? Quando o volume era 10 litros, coloca assim, ó. Quando o volume é 10, ó, quando o volume é 10, a temperatura é 150, né, ó. Quando o volume é 10 litros, isso aqui está em litros, isso aqui tem que ficar em Kelvin, tá? Aqui era em ATM, aqui é litros. Quando o volume é 10, a temperatura foi de 150. Quando o volume é 20, a temperatura aqui é de 300, ó, certo? Se não tem volume, temperatura, se o volume é 0, a temperatura em Kelvin é 0, tá? Então, nesse caso aqui, não vai bater como eu queria o gráfico. Você tem que se ligar que vai dar uma... Era para dar uma reta, né? Vai dar uma reta aqui. Deixa eu ver se eu ajeito isso aqui. Então, gente, ó, vou só colocar aqui. Quando aqui for 10, isso aqui vai ser igual a 150. 150 Kelvin. E quando isso aqui for, puxar aqui para cá logo. Quando isso aqui for 300, isso aqui vai ser igual a 20. De forma que vai dar uma reta aqui, ó. Certo? Sempre vai ser uma reta, tá? Resumindo, toda vez que você tiver o gráfico temperatura em função do volume, ó, você vai ter isso aqui. Certo? Bom, beleza, né, gente? Então, ó, isso aqui, por que vai ser uma reta? Porque T e V são grandezas proporcionais. Então, é uma reta crescente, certo? Deixa eu voltar aqui para nosso slide. Gente, voltando aqui, então, ó, transformação isobárica. Falei para vocês, né? Pressão não sofre mudança, só vai modificar o volume e a temperatura. Então, se a gente pegar de novo 3 pontos aqui, ó. Ah, porque lá eu inverti, mas vai dar a mesma coisa, tá, gente? Aqui ele colocou volume e temperatura, tá? Mas a ideia é você saber que vai dar uma reta sempre, dependendo de onde é que vai ficar o volume ou a temperatura. Então, nesse caso aqui, ó, quando a pressão for 2 atm, 2 atm, 2 atm, isobárica. Quando o volume é 1 litro, no estado 1, 2 litros no estado 2, 3 litros no estado 3, a temperatura vai aumentando de forma proporcional, ó. Se aqui dobrou a temperatura, sempre em Kelvin, tá? Se aqui ficou, ó, 3 vezes maior, aqui vai ficar 3 vezes maior também a temperatura. Construindo o gráfico, ó, quando a temperatura é 100 Kelvin, o volume é 1 litro. Quando a temperatura é 200 Kelvin, o volume é 2 litros. Quando a temperatura é 300 Kelvin, o volume é 3 litros, né? Ó. Então aqui, ó, se você unir os pontos, vai dar uma reta. Certo? Sempre vai dar uma reta. Vou construir lá que eu fiz o contrário, né? Aqui eu coloquei temperatura, aqui eu coloquei volume, não vai fazer diferença nenhuma, você tem que saber, na verdade, que isso aqui vai dar uma reta. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Gente, ó, toda vez que você tem duas grandezas proporcionais,
se você dividir uma pela outra, vai obter um número, vai obter uma constante, tá? Sempre vai dar um valor constante. Então, se você dividir V1 por T1, V1 por T1, ou V2 por T2, ou V3 por T3, sempre vai obter um mesmo resultado. Por isso que a equação lá da equação da transformação isobárica é V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, certo? Essa lei aqui, pessoal, ela é chamada de Lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Foram dois físicos e químicos, tá? Que se dedicaram a estudar essa parte aí da lei da transformação isobárica, chamada Lei de Charles e Gay-Lussac, certo? Passando para a última transformação, isso eu falei, né? Na matemática, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o quociente entre elas é constante. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Aqui seria o gráfico. Esse gráfico não ficou legal. Sempre vai dar uma reta aqui. Gente, só um detalhe, né? O gráfico lá que eu falei para vocês é sempre o gráfico volume em função da temperatura. Deixa eu colocar isso na lousa digital, senão vocês não vão entender. Importante isso aqui, tá? Ó. Esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, ó, esse daqui, é o gráfico da temperatura em Kelvin, certo? Em função do volume. Professor, mas pode aparecer um gráfico temperatura na escala Celsius em função do volume? Gente, pode, mas olha só, pra você ter uma ideia. Se eu for desenhar o gráfico volume, em função da temperatura dada na escala Celsius, tá? Isso aqui na escala Celsius. E aqui é o volume. Pessoal, se for na escala Celsius, veja bem, vocês estão vendo que esse gráfico aqui está mostrando o que para mim? Que se o volume for zero, a temperatura na escala Kelvin vai ser quanto? Zero. Por quê? Porque se o volume for zero, não tem partículas em movimento. Se não tem partículas em movimento, significa o quê? Significa que o gás está no zero Kelvin, tá? No zero absoluto. E nesse caso, quando o volume é zero, e nesse caso a temperatura vai ser zero em Kelvin, né? Ó, isso aqui é em Kelvin, o gráfico tem que partir da origem. Ó, se for em Kelvin, e eu digo assim, o volume é zero, de onde é que tem que partir o gráfico? Da origem, certo? Da origem. Porém, se o gráfico for na escala Celsius, e eu digo que o volume é zero, ele não pode estar partindo da origem. Por quê? Porque se eu digo que está partindo da origem aqui, ó, partindo da origem, a origem aqui seria 0 Celsius. 0 graus Celsius equivale ao quê? Equivale a 273 Kelvin. Gente, um gás a 273 Kelvin, ele não pode ter um volume igual a zero. Não pode, porque ele tem temperatura. Então, o gráfico não pode estar partindo daqui, se for o gráfico da escala Celsius. Se for na escala Celsius, gente, o gráfico tem que estar partindo daqui, ó. Desse ponto. Que ponto é esse? É o ponto que vale menos 273,15 graus Celsius. Por que tem que partir daqui? Porque daqui, a gente sabe que essa temperatura aqui equivale ao quê? A 0 Kelvin. 0 Kelvin é o momento que o volume do gás é zero. Então, ele tem que estar partindo daqui, ó. Então, tem que se ligar que se aparecer o gráfico dessa maneira aqui, ó, o gráfico da temperatura em Celsius em função do volume, ele tem que estar partindo desse ponto aqui. Não pode estar partindo daqui, ó. Porque aqui é 0 graus Celsius. 0 graus Celsius não é 0 Kelvin. 0 graus Celsius, o corpo tem volume, tá? Tem movimento de partículas ali. Eu sei que é uma temperatura baixa, mas tem partículas se movimentando. Para não ter partículas se movimentando mais, para que dê um volume zero do gás, tem que estar partindo daqui, certo? Mas não vamos complicar muito, tá, pessoal? Se for o gráfico temperatura em Kelvin em função do volume, partiu da origem. Se for o gráfico da temperatura em graus Celsius em função do volume, parte da onde? Parte de menos 273,15. Ok? Gente, e a última, para a gente fechar aqui, é 10h33. Nossa aula já terminou, não foi? Terminou nossa aula? Terminou, eu acho. Terminou, porque era de 9h50 até as 10h30. Terminou. Então, gente, amanhã a gente continua a nossa aula. Vou falar de transformação isovolumétrica